vocês, ele foi apóstolo. E quem lavou seus pés? São João 23, o Papa do Concílio, o Patriarca de Veneza. Eu imagino a tua emoção, lembrando aquele dia, aquela quinta-feira. Queridos irmãos e irmãs, a igreja inicia o seu tríduo pascal com uma celebração que é, por sua natureza, a culminância de toda a sua liturgia. O ápice e, ao mesmo tempo, a vértice de toda a ação pastoral, como nos ensina o Sacrosanto Concílio Ecumênico Vaticano II, na Constituição Dogmática Gaudium et Spes. Eucaristia, culminância da liturgia, ápice, vértice, início de toda a ação pastoral. O grande e solene momento pelo qual os fiéis adentram ao mistério da própria fé e podem se unir tão estreitamente ao Senhor que poderão experimentar, como desejo que todos quantos aqui estejam e nos acompanham pela televisão e pela rádio, possam experimentar a ternura de Jesus, bom pastor. Que cada um deseja estar com Ele, sentado naquela mesa, olhando para os olhos dele, sentindo o que se passava no seu coração. Vejam como as leituras nos conduzem para essa mística. A primeira leitura recorda-nos a antiga aliança, a Páscoa judaica. Vocês se lembram? Quando o povo estava escravizado no Egito, Deus intervém. Vem para libertar a sua gente e determina que o seu povo se reúna nas tendas por grupos de 10 famílias. Se imole um cordeiro por cujo sangue deveriam aspergir os umbrais das portas de suas casas. Observem. E deveriam comer às pressas a carne daquele cordeiro. Porque naquele dia o Senhor iria passar e feriria de morte, como assim o fez o faraó e toda a nação egípcia. Moisés deu a ordem: imolar o cordeiro, colocar o seu sangue nas portas como um sinal, pois o Senhor tinha dito: onde houver o sangue do cordeiro, eu passaria adiante, e nessa casa não haverá morte. Eu os preservarei da morte. Observem essas palavras. Eu os preservarei da morte. E me servirá de sinal o sangue do sacrifício, o sangue do cordeiro a mim oferecido. E naquela noite, depois de terem sacrificado o cordeiro, terem marcado as suas portas, o Senhor passou, ouvimos, e feriu de morte todo o Egito. Mas onde, preste bem atenção, onde havia o sinal do sangue do cordeiro, ninguém pereceu.
é a antiga Páscoa, a antiga aliança, que os judeus ainda continuam a celebrá-la, que é uma imagem prefigurativa da Páscoa que hoje iniciamos a celebrar. Oh, como é emocionante perceber nas leituras. São Paulo diz aos Coríntios, na segunda leitura que ouvimos: o que recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Olha o que diz o apóstolo: eu vos transmiti o que eu recebi do Senhor. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Paulo recorda aos Coríntios na segunda carta, na primeira carta, no capítulo 11, versículos 23 a 26, a instituição da nova Páscoa, da nova aliança. Do mesmo modo, tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos, diz a igreja. Contemplemos aquele momento. Deu graças, abençoou o cálice e pronunciou as palavras mais lindas, mais poderosas da história humana. Este cálice é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Vocês que estão em casa, prestem atenção. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beberdes dele, fazei isto em minha memória. Pois de fato, diz Paulo, quando comemos deste pão e bebemos desse cálice, estaremos proclamando até que ele volte sua morte. Ah, se a gente fizesse um esforço de ir compreendendo o que é a Eucaristia, a sua importância, o seu sentido santificante. Certamente ninguém faltaria à missa, pois descobriria que o céu, o esperado céu, a eternidade, já se faz presente em cada missa que celebramos em qualquer parte do mundo. No cair daquela tarde, contemplemos. Jesus entra naquele salão, por ele escolhido, preparado pelos discípulos, para fazer a Páscoa, celebrar a Páscoa. Até ali, nada de novo. Era um costume judaico, como até hoje o é. Imaginem os discípulos sentados à mesa com ele. Mas onde estaria o cordeiro? Certamente perguntavam. Não poderia haver celebração pascal sem o sacrifício de um cordeiro, de um ano, macho, perfeito, por cujo sangue, oferecido no átrio do santuário, no lugar mais santo para Israel, oferecido a Deus, e depois aquele sangue era aspergido sobre as cabeças dos fiéis, que então se purificavam por aquele sacrifício para celebrar no dia seguinte a Páscoa, no sábado. Antes de sua paixão, redentora paixão,
ele antecipa e institui dois extraordinários sacramentos. Ele se dá por amor, se entrega aos seus. Por isso João diz no Evangelho: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sempre fiquei impressionado com essas palavras de João na introdução da narrativa da Eucaristia. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto estavam sentados, de repente, escuta-me, surpreendentemente, diante dos olhos atônitos dos discípulos, ele inova, ele cria um rito novo. Levantou-se, contemple, toma o pão, dá graças, Shema, Israel, Adonai. Louva a Deus, abençoa aquele pão, partindo-o, dar um pedaço a cada um deles. E diz: isto é o meu corpo, que será dado por vós. Comeram do pão, mas com certeza não sabiam o que estavam fazendo. Porque ele mesmo diz: o que eu faço agora vós não compreendeis. Compreendereis depois. Sim, foi depois da sua ressurreição, depois da vinda do Espírito Santo, que a igreja compreendeu tudo o que ele fizera por nós. O seu sacrifício na cruz, que ele materializa de forma visível no seu gesto mistagógico de dar-se uma forma de pão. É meu corpo, por vós entregue. Contempla a cruz. Por vós será dado. Este sacrifício é a nova e eterna aliança em meu sangue. E abençoou o cálice. E passa para os seus dizendo: este é o cálice do meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança. Não haverá mais aliança entre o céu e a terra. O Antigo Testamento dá ao novo seu lugar. E o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. E Isaías diz: graças às suas chagas fomos curados. E onde existia a morte, brilhou a luz da vida. O sacrifício dele, perfeitíssimo, porque une as naturezas humana e divina. Quem se oferece é um homem, pelos homens, seus irmãos, pelo gênero humano, mas é divino, é Deus que se dá, se oferece ao Pai eterno. E o Pai recebe o sacrifício do Filho e estabelece uma nova e eterna aliança com seu povo, a sua igreja, raça escolhida, nação santa. Todos fomos alcançados por tamanha misericórdia, por tão grande dádiva. Fico a pensar o que aconteceu no início daquela noite. E com uma profunda emoção, fico a pensar o que acontece a cada instante nos altares do mundo inteiro. Às vezes, quando eu me aproximo do altar, acreditem, eu tremo. Tremo de medo. Como, padre? Sim. Porque, reconhecendo a minha insignificância, a minha indignidade, eu, pecador, fui revestido da graça dele, constituído por ele, sem merecimento algum, para ser sacerdote. Ele nos deu o sacerdócio hoje, revestiu aqueles homens do seu poder e lhes deu a graça de serem sinais da presença dele, sem que nenhum deles, como hoje, pudesse dizer:
digno de tão grande dom. Sim, somos o que somos. Ministros dele. Indignos, sim. Diga-se, indignos, mas por sua misericórdia, por sua graça, revestidos do seu poder, para sermos para vocês e para o mundo sinais dele e fazermos o que ele fez, dar ao povo o seu corpo, o seu sangue, o seu sacrifício que se renova, não se repete, a cada missa, onde se celebra a memória de sua paixão redentora. A Eucaristia faz a igreja. Não existe igreja sem Eucaristia, é impossível. A Eucaristia faz o discípulo. É a Eucaristia que te faz seguidor de Jesus. É a Eucaristia que nos faz missionários, missionárias. É a Eucaristia que nos sustenta nas asperezas da vida, nos sofrimentos do caminhar. É a Eucaristia que nos abre perspectivas nunca antes vistas de que, ainda estando no tempo, já possamos possuir a eternidade. Ainda estando a caminho, já podemos antecipadamente aurir, beber das fontes de água viva que jorram para a eternidade. Nada nesse mundo pode se comparar a uma Santa Missa. Mas ouso dizer a vocês que estão em casa, não a vocês que estão aqui, a você que não vem mais à missa, você que diz, eu não preciso de missa, eu não preciso de padre. Sim, você não precisa de padre, mas você precisa de Deus, porque Deus lhe deu a vida. Volta a Ele, enquanto há tempo. Aproxima-te desse banquete. Ele se dá por ti, por nós, pecadores. Dádiva do seu amor infinito por você. Volta a mesa dele. Volta como tu és. E receberás o abraço e a ternura de um coração cheio de infinito amor por ti e por todos quantos o procuram. Por que fugir? Por que negar? Por que andar longe dele? Sem ele, tu nunca serás feliz. Duvido. Abre os olhos. Olha para dentro de ti. Lembra-te que és capaz de imaginar pela razão, pela inteligência que dele recebeste, que tudo passa. Duvido que tu possas me dizer que as coisas desse mundo são eternas. Mas o que dá sentido a esse tempo é que ele carrega escondido a eternidade. E a eternidade está à disposição de todos, em cada altar. A eternidade é a Eucaristia no tempo. É a cruz que tu negas no teu materialismo ateu. É o sangue dele por ti derramado que tu não procuras, que tu não recebes porque não queres receber. Felizes somos nós, diz a liturgia da Eucaristia, não é? Antes da comunhão. Felizes os convidados ao banquete do Cordeiro. Agora falo a vocês. Somos felizes. Muito felizes. Porque já somos chamados por Ele em cada missa a participar de sua divindade. A possuirmos as coisas eternas, ainda estando na terra. Por isso, nessa noite santa, a igreja inicia esse tríduo pascal, exatamente com a solene liturgia, belíssima liturgia, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio. Convido os fiéis a adorá-lo, à noite, adentro. E amanhã celebrar em silêncio, profundo silêncio, a sua paixão. A Sexta-feira Santa é o único dia no ano que não se celebra a Eucaristia. Mas os fiéis, mergulhados nessa mística, nesse desejo
participar do seu sacrifício, podem recebê-lo em comunhão no dia da paixão. Até que, no sábado, concluindo esse tríduo, esses 3 dias memoráveis, a igreja exulta com os anjos e os santos e diz para o mundo o que o mundo precisa saber, mas não quer saber. Ele venceu a morte, Ele nos comunica a vida, Ele ressuscitou, Ele é a nossa Páscoa. Como seria bom que pudéssemos celebrar assim, e depois da vigília pascal, as famílias se abraçassem no amor daquele que nos ama eternamente. Volto a falar, não a vocês, mas com um coração de sacerdote. Aqueles ou aquelas que, por não conhecerem a dádiva, por não exercitarem o poder da fé, por desprezarem a graça que receberam no batismo, amanhã estarão em suas casas ou nas cidades desse país e do mundo, indiferentes à paixão do Senhor, e até nas orgias do mundo, traídos ou levados pelas insídias de Satanás, celebrando a paixão do Senhor em bebedeiras em casa, em carnavais fora de época. Incompreensível as atitudes, mas são resultantes de um mundo que esqueceu o amor. Quantas vezes eu pergunto diante do sacrário: ó amado, por que não és amado? Tu que és princípio de toda a vida, porque és rejeitado, porque continuas negado, traído, abandonado. Dá-nos, pois, ó Jesus, um coração apaixonado por Ti. Faze de Tua igreja a comunidade dos discípulos que Te amam, que Te reconhecem no pobre, que guardam na memória o que fizeste naquela ceia derradeira, quando tirastes a túnica e te pusestes a lavar os pés dos discípulos, para dizer-nos que somos chamados ao exercício da caridade, ao exercício de sermos apenas servos por amor. Terça-feira passada, aqui no santuário, eu vi uma coisa muito bonita. Os alunos do 5º período, com professores médicos, e aqui está o Dr. Paulo, coordenador da Faculdade de Medicina do Sertão, vieram a este santuário. Vieram lavar os pés dos diabéticos, dos pobres dessas serras. Vieram examinar, e como eu via os olhos daqueles meninos, daquelas meninas brilhando. E depois, como disse o Dr. Paulo, que está aqui, coordenador daquela faculdade, eu quero que vocês lavem os pés, para entenderem que um médico cristão se curva, me emociono, se curva diante do paciente para amar e apenas amar. Nunca esquecerei, meu irmão, essas palavras. Sim, quem se curva diante do irmão se torna o último, se torna verdadeiramente discípulo. Entende o que é a Eucaristia. Não vai mais assistir missa, vai se aproximar dele no altar e sair daqui para abraçar os pobres mais pobres, para abraçar toda pessoa que encontrar no seu caminho, para não se cansar de amar, de sonhar o sonho bonito de Deus, de um mundo diferente, igualitário e justo para todos. Isto será sempre a Eucaristia. E então, as palavras cessarão e ficarão apenas os gestos, e sobretudo o gesto dele, quando diz: vós me chamais de mestre, e eu sou. É a única parte do Evangelho em que Jesus assume: eu sou, ego sum, eu sou vosso mestre. Se eu sou vosso mestre, aprendei de mim, pois o que eu fiz agora, fazei-o também vós. Dou-vos o meu mandamento.
o mandamento eucarístico. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos, continua ele dizendo, porque só quem ama entenderá a Eucaristia. Só quem se aproxima dele suportará ingratidões. Não desanimará nunca e terá um desejo ardente de tornar-se hóstia viva para os outros. Hóstias vivas de amor para um mundo faminto desse amor que é dado, mas é recusado por tantos que não conhecem o que ele fez naquela ceia derradeira. Jesus Eucarístico, Tu és o meu paraíso. Deste santuário que ele escolheu, sem que ninguém jamais possa entender por quê, brota para o mundo essa jaculatória, hoje dita em tantas línguas. Jesus Eucarístico, Tu és o meu paraíso. A ti, hóstia santa, corpo dilacerado por amor, Deus ressuscitado, Eucaristia, vida para o mundo, toda honra e toda glória, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.